Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira. Nós estamos falando sobre religião e sociedade, cenário brasileiro. Pedro, você falava sobre, então, uma mudança na posição da elite brasileira. O que é, então, a gente passa para um outro ato desse cenário, que é ali em torno de 2013, 2016. Né? Isso. É o período em que eu não chamo de elite, porque elite supõe ser também uma elite intelectual, uma elite pensadora, uma elite que tem um senso ético, patriótico, etc. E a nossa classe dominante absolutamente não tem. Tem é muito dinheiro, isso tem. Agora, eu prefiro chamar os ricaços, os bilionários, ricaços e ricaças, porque são mulheres também, não é pecado só masculino, não. Então, esses bilionários, esses grandes ricos, nesse momento de crise, de dificuldade, eles querem um governo forte e aceitam se aliar a essas forças dos Estados Unidos, das grandes corporações, para colocar para fora o projeto social desenvolvimentista de Lula, na época já com Dilma, e fazer um projeto mais ao seu feitio, ou seja, de controle total da economia pelo mercado. E aí é que acontece uma grande coalizão de interesses. Eu gosto da palavra coalizão, porque não é uma... Não imagine que vai ter uma grande assembleia em que vem representantes das corporações, do Exército dos Estados Unidos, Exército Brasileiro, desmatadores, grileiros, grandes empresários, banqueiros, não. Mas é um momento, os interesses objetivos desses confluem para dizer: o Lula e seu projeto, Dilma e seu projeto, não nos interessam. Vamos fazer alguma coisa diferente que é o nosso interesse. E esse daí estava claríssimo, era o projeto Ponte para o Futuro, né? Que era o programa de governo de Aécio Neves em 2014. Já estava direitinho feito. Só que eles fizeram todo o trabalho aproveitando as manifestações populares de 2013, em que começaram uma manifestação contra o sistema e se transformaram em manifestações contra o governo. O sistema e governo não é a mesma coisa, mas foram bem conduzidas, bem manipuladas pela mídia e por forças, e principalmente pelas redes sociais, que agora nós estamos descobrindo a força que tem, e essas manifestações resultaram, então, não conseguiram fazer a eleição do Aécio. Foi por pouco, mas o Aécio não foi eleito. Mas conseguiram, então, bloquear o governo Dilma e ir planejando o golpe que, afinal, foi dado em 2016. Sim. E esse golpe... Sim, a circunstância atual, né, no atual governo, os três poderes da República, mais militares, mais mídia, né, de que maneira eles... E as religiões, né, lembrar que nós estamos falando também de religião e sociedade. Que grupos religiosos também, não? Que esses atores, né, como é que eles operam hoje nesse cenário? Nessa grande coalizão, então, eu quero dizer que o cenário que ali está é o resultado desse golpe de 2016. Tá? E esse golpe é uma verdadeira vitória. Eu trabalho agora com a hipótese de que foi uma guerra, essa guerra de quarta geração, uma guerra híbrida, em que uma potência se dispõe a destituir um regime ou um governo que ela define como hostil. No caso, era o projeto social desenvolvimentista e o governo PT. Né? E destituiu. E quando acaba o golpe, isso é equivalente
a derrota numa guerra. Então, se instaura aqui um governo que eu chamo um governo vassalo dos Estados Unidos, das corporações, daqueles interesses das coalizões, onde o povo brasileiro foi o grande derrotado. Só que foi derrotado numa espécie de guerra que a gente não conhecia, que é essa guerra de informação, né? Essa guerra híbrida, essa guerra de fake news, né? Que foi uma guerra essencialmente despolitizadora. Aqui você pediu para a religião teve uma importância grande, porque você só consegue transmitir essas notícias, seja parcialmente falsas, né, a pós-verdade, ou inteiramente falsas, as fake news, se você tem o respaldo de alguma entidade respeitável, especialmente as igrejas. Então, quando um padre, um bispo, um pastor repete uma notícia falsa, essa notícia ganha respaldo, porque, afinal de contas, o pastor não iria me enganar, o padre não iria me enganar, um bispo não iria me enganar. E, nesse caso, houve essa colaboração de entidades de respeito, também certos ambientes universitários, institutos de pesquisa, Instituto das Garças, se não me engano, Instituto Milênio, que fazia estudos para irem difundindo essas ideias que eram, então, espalhadas pela mídia, né? Principalmente pela TV, mas também pelo rádio, pelos jornais, e reproduzidas, replicadas pelas redes sociais. Então, isso provocou, e aqui que eu chamo a atenção, uma grande despolitização da sociedade. Tá? Quando termina esse episódio todo, quando acaba o impeachment e Temer assume, a sociedade está despolitizada. Né? Então, o parlamento nas mãos do Centrão, o executivo nas mãos de Michel Temer, né? E o povo despolitizado, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Então, é sobre esse processo de destruição que vai ser reconstruído ou construído o cenário de 2019, que é a eleição do Bolsonaro. Então, eu separo aí em dois tempos. Um é um tempo de destruição do antigo cenário, e 2018, 2019, eleição de Bolsonaro, a construção de um novo cenário, em que acredito que Bolsonaro não seria figura escolhida pelos muito ricos, não, mas foi um nome possível. Não conseguiram emplacar outro, não tinha um outro, o outro não tinha respaldo eleitoral. E ele teve, justamente, ele soube trabalhar muito bem com as categorias inferiores das Forças Armadas, das polícias, milicianos, né? Madeireiros, garimpeiros, mas, ao mesmo tempo, com um setor importante das Forças Armadas, principalmente no Exército. Né? Não esquecer que o Exército brasileiro, durante o governo Lula e Dilma, trabalhou como comandante das forças de ocupação da ONU no Haiti. Né? E aí foi um treinamento também muito importante para eles, para intervir na política, quando eles vão fazer as leis de organização, manutenção da ordem, é? Da lei e da ordem. Então, nós vamos ter aí todo um momento, ali 2017, 2018, e culmina com a posse de Bolsonaro em 2019, em que nós vamos ter um outro cenário, que é um cenário de um poder executivo reforçado, muito reforçado, os outros poderes enfraquecidos, né, Lava Jato, etc., né, e reforçado e amparado numa coalizão muito estranha, em que vão entrar arcebispos e cardeais, e pastores, e padres, e milicianos, e policiais que fizeram greves e que não foram punidos por motim, madeireiros, grileiros e tudo mais, vão se cercar em torno dessa figura que se torna presidente da República.
Então, é um cenário em que nós temos um poder concentrado no executivo e vamos dizer, a derrota, né? Eu diria a derrota mesmo do povo organizado. Cenário de guerra que você disse, né? Pedro, em um minuto, dá para falar em cenários futuros? Tá. Dizendo que o povo foi derrotado, mas não foi morto. Está vivo. Não. Então, ele teve problemas, né, de não saber reagir, né, de ter aceitado todo combate e ser derrotado. Mas, em termos de futuro, tem, porque estão descobrindo que nós temos que contar com as nossas próprias forças. Nós temos que contar conosco mesmo. Então, eu acho bonita esses movimentos que estão surgindo aí, os chamados coletivos que aparecem se movimentando, sem muita organização, aliás, quase sem organização, sem voltar com as antigas teorias. O fato de ser antigas não significa que sejam ruins, mas as antigas, coisas novas, quer dizer, temos que contar conosco mesmo. E isso certamente vai dar fruto daqui para frente. Não sei bem ainda qual, mas não vai ficar do jeito que estava, não. Pedro, muito obrigado pela sua apresentação desse cenário estrutural, como você chamou logo no início da nossa conversa. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até a próxima.